Bem-vindos ao programa Era uma Vez a Saúde. Eu sou a Rita Branquinho e neste podcast vamos falar sobre saúde mental através do olhar das terapias, assim como a saúde no mundo corporativo. Quinzenalmente às quintas-feiras, após as 19 horas, na Rádio Gilão, com repetição aos domingos, depois das 19 horas. Muito bem-vindos a mais um programa Era uma Vez a Saúde. Hoje trago-vos uma convidada que se chama Rita Faleiro. Portanto, hoje somos duas Ritas aqui a falar. Tudo bem? Olha, antes de mais, muito obrigada por teres aceito este convite. Exatamente. Andávamos aqui um bocadinho a acertar agendas, mas faz parte. Claro que sim, é natural, não é? Somos mulheres, somos mães, temos toda uma vida para gerir e às vezes conciliar agendas não é tão fácil quanto se pensa. Exatamente. Pronto, eu hoje, dentro do tema de saúde mental, que é o tema do nosso podcast, porque é que eu vos trago a Rita? A Rita é doula e trabalha com apoio à amamentação. Ora, se calhar muitos de vocês que nos estão a ouvir, se calhar nunca ouviram esta palavra, doula, não é? É uma palavra até bastante antiga, bastante ancestral, mas que talvez quem nos ouve não sabe muito bem o que é. Portanto, Rita, faça favor de desmistificar ou de explicar qual é o teu trabalho, que é tão bonito e que acho que é mesmo importante partilharmos este tipo de serviços que existem. Completamente. E que muitas poucas pessoas sabem que existe, não é? Claro. De alguma forma voltaste aqui a recordar estes temas. É verdade. Sabes que tu pegaste num ponto muito importante que é o da ancestralidade da palavra. A palavra tem uma raiz grega e significa literalmente mulher que serve. Então, o que é uma doula? Uma doula, em primeiro lugar, não faz partos, não realiza procedimentos médicos, nada, porque há pessoas que ainda têm a noção que a doula vai fazer o parto. Não, nós não podemos eticamente fazer nada em termos médicos. O que é que fazemos? Nós damos suporte, suporte emocional, suporte físico, suporte ao longo da gravidez. Fornecemos informação baseada sempre em evidência científica, portanto nós temos que estar sempre em atualização com as últimas normas da Organização Mundial da Saúde, com as diretrizes que vão saindo dos órgãos oficiais, participando em encontros, mas portanto o nosso trabalho é sobretudo servir a mulher, mas mais, eu digo que a doula não é só para a grávida, a doula é para a família. Sim. Porque este suporte emocional também ao pai é fundamental. Ao pai ou à outra mãe, não é? Portanto, à pessoa que não estiver a gestar aquela criança. Porque muitas vezes estas pessoas que não estão a gestar não passam pelos processos físicos, emocionais e mentais de toda esta transformação e ficam um bocadinho perdidas em como é que podem ajudar. Então, nós intervimos também aí com estratégias, com ferramentas, com opções e, sobretudo, vamos ajudar aquela família que se está a formar de acordo com as últimas indicações, de acordo com os estudos, de acordo com os protocolos, vamos ajudá-los a encontrar o seu caminho. Nós não impomos nada, nós mostramos, olha, tu tens esta porta, tu tens esta porta, tu tens esta porta, por detrás de cada porta há este cenário, ou este cenário, ou este cenário, o que é que se adequa à tua família. Portanto, o nosso papel é esse, é servir dentro da realidade de cada família. Ok, como uma espécie de uma ponte, não é? Imagino, fazes uma ponte Exatamente. E imagino que, obviamente, cada família tem as suas próprias dinâmicas, não é? Claro. E, portanto, o teu trabalho, quando eu penso nele, é altamente personalizado. Completamente. Não é? Não há dois acompanhamentos iguais, até porque, repara, uma doula, ok, nós podemos ter doulas que se especializam na gravidez. Nós podemos ter doulas que se especializam no acompanhamento presencial ao parto. Nós temos doulas que realmente o que as entusiasma é o pós-parto. Entendes? Portanto, nós temos todas estas micro-especializações, que não são especializações, mas tem muito a ver com a área de interesse de cada doula. Sim. E então é completamente personalizado ao que cada família quer, porque uma família pode querer uma doula só para o pós-parto,
como pode querer só no momento do parto, como pode querer só na gravidez, para estar consciente das opções que tem. Ok. E não há duas mulheres que tenham as mesmas opções, apesar de sabermos que temos muitos protocolos que nos querem dizer que são obrigatórios. O nosso papel vem também trazer essa informação às pessoas, não é? Porque, por exemplo, há uma força muito grande para induzir às 40 semanas. Sim. Mas Também passei por isso. Tu caí num ponto, não foi? Sim. O que é que diz a orientação do nosso Serviço Nacional de Saúde? O protocolo é induzir às 41 completas. Portanto, 41 mais 6 e não 41. Ou seja, a pressão começa, muitas vezes, às 38, 39 semanas para marcar uma indução às 40, quando, pelo protocolo nacional, nós temos o direito a ir até às 41 mais 6. Uma mulher que não esteja informada disto acaba por ceder a pressões e muitas vezes acaba depois por passar por experiências traumáticas, porque o bebê não estava pronto para nascer, porque a indução não correu bem, porque não sei o quê. E isto acaba por ter um impacto muito grande depois na vivência emocional dessa mulher. Sim, precisamente é o que eu acho, que há ainda pouca informação, ainda estamos muito formatados para, não é? O senhor doutor é que sabe. Pois, exato. Eu felizmente até tive um obstetra bastante porreiro, que sabia-me ouvir. Que bom. Mas pronto, porque eu também sou um bocadinho teimosa, não é? Mas eu acho que a teimosia faz muita falta. Faz, porque é o pensamento crítico e dizer, ok, eu ainda não estou preparada, e a resposta dele era, pois lá, és a mulher das luas, tem que ser a lua cheia, não é? E disse, bom, por acaso não foi numa lua cheia. Exato. Mas pronto, eu acho que é aqui um bocadinho este trabalho da doula, que também é de informar, não é? Claro. De sensibilizar as várias hipóteses que a mulher, a família, não é? Tem de poder de escolha. Exatamente. São direitos, não é? São direitos, e estamos a falar de direitos que estão consignados na lei. Exato. Por exemplo, se eu falar de um plano de parto a alguém, vão olhar para mim como se eu fosse maluca, mas o plano de parto vem definido na lei. Eu não sabia. Vem definido na lei. Olha, por acaso agora de cabeça não me lembro do número da lei, mas tenho informação isso na minha página do Instagram, tenho muita informação sobre isto. Vem definido na lei que até às 32 semanas, se não me engano, quem está a fazer, portanto, o acompanhamento da gravidez no Serviço Nacional de Saúde faz um plano de parto, discute um plano de parto. Agora, um plano de parto não é igual para todas as mulheres. E por isso é que quando eu ofereço as consultas de preparação de plano de parto, o que é que eu vou fazer? Eu vou abrir as portas e a mulher vai fazer o trabalho dela. Vai estudar, vai pensar, vai refletir e vai escolher. Um plano de parto não é um formulário pré-preenchido que te dão e onde tu pões cruzinhas. Isso não vai refletir a tua escolha. Isso é uma escolha condicionada. No entanto, tu tens profissionais a quem diz, e digo-te isto porque passei por isso, plano de parto, aqui quem manda sou eu. Ainda é uma visão um bocadinho autoritária. Pois, mas não. Sim, mas não. Sim, porque mas não. No meu corpo mando eu. A my body, my rules, não é? Como se diz em mesmo. inglês, não é? O meu corpo, as minhas regras. Mas isso. olha, Rita, tira-me aqui uma dúvida que eu tenho e que estava a vir para a rádio e estava a pensar, não posso esquecer de perguntar isto à Rita, que é, quando te procuram, Sim. não é? Portanto, como é que é? É quando a pessoa já está grávida ou já começas a sentir alguma procura, a pessoa diz, eu estou a pensar em engravidar, então estou a pensar ter acompanhamento. Como é que chegam até ti? Em que fase? Comigo, em específico, chegam quando já estão grávidas. Ok. Mas tu também tens doulas para a pré-conceição. Pois, é por isso Exatamente. mesmo que eu não tinha muita certeza, confesso. Existem doulas para a pré-conceição, que fazem este trabalho e que também é um trabalho fundamental de preparação mental, não vou dizer avaliação, porque nós não avaliamos, na realidade, nada, não é? Nós só estamos ao lado da família.
mas que vão acompanhando aquela mulher, que vão fornecendo conhecimento sobre o ciclo menstrual, porque há muito pouca literacia sobre o nosso próprio ciclo menstrual, muito pouca. Sim. E então a doula na pré-conceição é fundamental para... Imagino talvez que também te procurem, não sei, pergunto, casais que querem engravidar e que estão com dificuldades, e se calhar uma doula também, precisamente o que tu estás a dizer, não é? Fornecer informação sobre o nosso corpo, o ciclo menstrual, como é que, não é? Como é que o corpo vai dando sinais, portanto vocês também fazem essa informação. Sim, sempre. Ok. Este serviço que prestamos, não é? Porque voltamos à raiz da palavra, doula é uma mulher que serve, passa muito por esta informação. Ok. Mas nos teus casos, em geral, é mais quando já estão gravidez, não é? Exatamente. Ok. Porquê? Porque o meu trabalho e aquilo que eu vou desenvolvendo e aquilo que eu vou publicitando passa muito também pelo apoio na gravidez e pela preparação na gravidez. Porque foi onde eu mais senti falta desse apoio. Pois, essa era a minha próxima pergunta, que é como é que este tema, esta área, chegou até ti? E normalmente é porque nós já estivemos do outro lado, não é? Exatamente. Conta-nos lá um bocadinho o que queres partilhar sobre isto. Quando engravidei do meu filho mais velho, do Pedro, eu não sabia nada. De nada. Acontece, fui seguida no Serviço Nacional Público, fiz o curso de preparação para o parto e para a maternidade, que foram 3 ou 4 sessões. No centro de saúde. Exatamente, sim. Que hoje eu olho para trás, ainda há pouco tempo encontrei os panfletos e ia arrancando cabelos, porque a quantidade de informação desatualizada que está ali é gritante. E o que é que aconteceu? No final da gravidez, eu, como tenho algumas questões de ansiedade social e tudo isso, devido aos meus diagnósticos, eu tinha pavor de ir para o Hospital de Faro. Porquê? Porque ia ter que ficar num quarto com outras mulheres. Ok. Então, o que é que eu fiz? Fui para o privado. Lembrando que eu não sabia nada de nada. Portanto, chegou às 39 mais 6, vamos induzir. Ok. Conclusão, acabou numa cesariana que hoje olho para trás e reconheço que foi recheada de violência obstétrica. Na altura não me dei conta, mas só para teres noção, quando eu comecei a estudar, quando eu comecei a sentir que alguma coisa não tinha sido como devia, eu tive pesadelos com essa cesariana anos a fio. Portanto, nota bem o impacto que isto pode ter na saúde mental de uma mulher. E foi aí que eu disse, não, eu tenho que fazer alguma coisa para que isto não aconteça a mais mulheres. Exato, tens que te curar para poder ajudar. E as formações de doula e depois da amamentação serviram primeiramente para isso, curar-me, entender, desculpar-me, porque no fundo eu não tive responsabilidade do que me aconteceu. Não é? Uma mulher que não está informada, mas que não sabe sequer que há informação que pode procurar, não pode ser responsabilizada, entendes? E depois, com a história da amamentação, foi a mesma coisa. O meu primeiro filho, eu não o consegui amamentar, porque logo na maternidade foi a fórmula, porque eu não tinha leite, que é outro grande mito, e portanto eu aproveito já aqui para desmistificar, que é quando o bebê nasce, não é suposto nós termos logo leite. Sim. Pronto. E assim que o Pedro nasceu, a mãe não tem leite, a mãe não tem leite, a mãe não tem leite, ou lhe dá um biberão ou lhe dá uma xuxa. Foi logo assim, de estalo. Ok, eu não sabia nada de nada, o senhor doutor é que sabe, e portanto meu filho saiu do hospital já com fórmula. Quando comecei a estudar e a perceber que não era assim, eu decidi, não, um próximo filho há de ser amamentado até ter netos. E pronto. Para compensar o Exato, há de ser amamentado até ter netos. O que é que acontece? Os filhos têm uma coisa muito estranha, que é virem deitar abaixo todos os nossos planos. Sim, eles são muito ágeis nisso. Não são? Completamente. E foi no nascimento do meu segundo filho que eu passei pela tal experiência mais traumática da amamentação, apesar de ter tido um parto fantástico. Mas já não foi cesariana? Não foi cesariana, porque eu bati o pé.
Ok. Porque eu bati o pé e, apesar de ter tido um obstetra que me disse, esta gravidez é para induzir às 38 semanas e seguir para cesariana. Também nas gambelas? Também nas gambelas. Ok. Portanto, esta gravidez é para induzir às 38 e seguir para cesariana. Para quem não sabe, nós induzimos um parto para evitar uma cesariana. Portanto, repara a incongruência de nós vamos induzir para seguir para cesariana. Mas pronto, tive um segundo parto fantástico, maravilhoso. O meu plano de parto foi completamente respeitado, portanto, curei a história do primeiro parto e depois surgiram os desafios na amamentação. Foi mau, entrei numa depressão pós-parto muito grande por conta da amamentação e isso é uma coisa que eu batalho muito. A amamentação protege de depressão pós-parto, mas nós temos que olhar para pessoas que divirjam da norma, porque nesses casos pode ser um fator que pesa mais do que ajuda. Mas então, na altura, uma amiga pôs-me em contacto com uma IBCLC, que para quem não conhece o termo, são consultoras de amamentação que são certificadas internacionalmente, têm que refazer um exame de 4 horas com centenas de perguntas a cada 5 anos. Durante esses 5 anos, portanto, entre cada ciclo, têm que estar sempre em atualização. E eu comecei a falar com essa rapariga. E ela ajudou-me aqui muito a ir curando isto. E houve um dia que ela me disse assim, olha, eu vou fazer um curso específico de formação para profissionais para atuarem na amamentação e acho que isto te ia ajudar muito a curar a tua história. E ela diz-me isso e eu esvaí-me em lágrimas, porque eu já tinha deixado de amamentar o Simão, mas aquela ferida estava muito, muito, muito aberta. Mas enchi-me de coragem, porque se há coisa que eu não faço é desistir disso. Vamos embora, vamos curar esta ferida. Até porque não é só, imagina a tua ferida, não é? Porque depois é assim, isto é sempre efeito de catadupa, que é, portanto, a mulher já não está bem psicologicamente, está esgotada, está triste, está a sentir-se que não é a melhor mãe do mundo, entra aqui aqueles sentimentos de culpa e depois isto obviamente tem um reflexo na relação, no homem, não é? No marido, namorado, o que for. O que for. Pronto. E eu acho que isto também pouco se fala, porque eles também querem ajudar da forma como podem, muitas vezes já voltaram ao trabalho, não é? Já têm pouco tempo e acho que às vezes a tendência é chegar a casa e cuidar do bebê, não é? Porque o bebê é a prioridade. Só que depois há aqui, não é? Quando em estas situações mais delicadas, a mãe, não é? Está num estado que... A mãe também precisa de colo. Exatamente. E o pai também precisa de colo. E o pai também precisa de colo. E o bebê também precisa de colo. Todos precisam. Toda a família precisa. É? Mas focamos-nos muito no bebê. Sim. E depois eu acho que esquecemos. Sim, eu acho que há muitas mulheres que se calhar até estão em depressão pós-parto e ninguém se apercebe disso. Elas próprias. Não é? Porque pronto, isso é normal, está triste, é normal, não me aumentou, pronto, deixa lá estar, não é? Qual é o problema? Qual é o problema? A criança está aqui. Sempre foi assim. Exato, mas o problema é que aquela mulher era um desejo forte dela, entendes? Sim, sim. Portanto, nós não podemos minimizar a dor destas mulheres e destes pais. Sim. Não podemos de maneira nenhuma. Eu tive a sorte de saber reconhecer os sinais de que estava a entrar em depressão pós-parto, que já não estávamos a falar de um baby blues normal, não é? Que atinge uma percentagem maior de mulheres. Consegui perceber os sinais, consegui pedir ajuda, consegui ser seguida e tudo isto me foi ajudando a curar. E é por isso que eu hoje trabalho muito com a amamentação. E uma coisa que eu peço sempre é que nas consultas de amamentação, sejam elas durante a gravidez, porque nós fazemos consultas de amamentação durante a gravidez, seja para resolução de problemas práticos, seja para o regresso ao trabalho, seja para o desmame, porque também há consultas de amamentação para o desmame. Sim, olha, muito importante. É importantíssimo. Aliás, estou a gravar agora um conjunto de aulas precisamente sobre 2 tópicos que eu acho que são fundamentais e que não falamos, que é
o desmame guiado pela mãe e a neurodivergência na amamentação. Estou a criar aqui estes dois módulos. Ok. Mas uma coisa que eu faço questão de pedir às mulheres é que nas consultas que fazemos, que o pai esteja presente. O pai, a mãe, a avó, a tia, quem seja. A rede de apoio. A rede de apoio. Porquê? Porque muitas vezes as mulheres sentem esta pressão de o bebê está a chorar, tem fome. Dá-lhe um biberão de leite e isso passa. E às vezes aquela mulher acaba por sentir, tu não imaginas a quantidade de mensagens que eu recebo a dizer assim, Rita, a minha avó disse-me que o menino está com fome e que eu estou a ser uma péssima mãe porque estou a dar-lhe colo e que devia era dar-lhe um biberão para ele se calar. E isto está errado a tantos níveis. Entendes? Sim. Às vezes o próprio pai, mas para tu dormires à noite eu dou-lhe um biberão durante a noite e tu dormes. Há outras maneiras daquela mulher conseguir descansar sem prescindir da amamentação, se for o que ela quer. Sim. E se de facto não for o que ela quer, então iniciamos um processo de desmame guiado com um passo a passo próprio, também altamente personalizado a cada família. Sim. E eu ainda há pouco tempo tive o caso de uma mulher foi assim das histórias que mais me marcou. Acompanho essa mulher desde o primeiro mês de vida do bebé dela. Foi uma mulher que teve um parto fantástico. Ela foi seguida por uma doula, não fui eu. Ela é de lá de cima de Guimarães, foi seguida por uma doula que não fui eu. Mas quando chegou à parte da amamentação, relacionou-se mais comigo. Certo? E esta mulher teve o filho e ninguém conseguiu perceber os problemas orofaciais, musculares e de tensão que o menino tinha. E ela começou a entrar em ansiedade, porque começou a ter dores, começou a ter sangue, começou a ter feridas e começou a ser fisicamente muito doloroso amamentar. Estamos a falar de uma mulher que já tinha um historial de depressão anterior, que queria muito amamentar aquele bebé e que tinha a mãe todos os dias, já deste mama, já deste mama, já deste mama, já deste mama. Fizemos uma consulta. Quer dizer, depois já fizemos mais, não é? Mas fizemos, aquela primeira consulta durou-nos 3 horas. E foi presencial ou foi online? Foi online. Depois, como estavas a dizer que não era de cá... Ela é de Guimarães. Portanto, também fazes consultas online? Faço. Pronto, e para quem acha que não é possível, então ouçam este testemunho. Esta mulher pôs o bebé à mama comigo ao fim de 3 horas em que a única coisa que eu fiz foi escuta ativa. Foi ajudá-la a identificar o que poderia estar errado em termos de pega, em termos de tensões posturais, em termos de freio. Pronto, fizemos toda essa avaliação e a única coisa que fiz durante 3 horas foi escuta ativa. Esse bebé ainda hoje mama, tem 18 meses. Pois, ou seja, é muito dar o colo e saber ouvir, não é? Porque este tema é sempre muito... Eu às vezes lembro-me de sentir um bocadinho sozinha, às vezes parece que estamos aqui a levar chicotadas, não é? Tens que fazer isto, tens que fazer aquilo. Eu adoro o tens, é a ditadura do tens, eu chamo-lhe a ditadura do tens. Não tens... Que coisa nenhuma. Mas e depois é assim, pois também é o que tu dizes, não é? Tem a ver com o perfil da pessoa, não é? Mas sim, às vezes a pessoa só quer ser ouvida. Não é? E agora, este bebé já é um toddler, no fundo, está com 18 meses e eu por acaso fui passar uns dias a Guimarães, agora em janeiro, e fui para casa dessa mulher, que entretanto se tornou minha amiga, muito, muito amiga, e fui para casa e ela diz-me assim, Rita, eu acho que estou pronta para o desmame. Ok. Mas eu já ando nisto há algum tempo. E o bebé estava com 16 meses. E disse, olha, achas que consegues aguardar aqui mais 1 mês, mais 2 meses, para ele estar cognitivamente mais preparado, para podermos incluir outras estratégias, não sei o quê, não sei o que mais. Ele, está bem, não sei o quê. Passado, não sei, um mês e pouco, ela disse-me, estou pronta, vamos avançar. E eu, sim, senhor. Fiz o documento personalizado, conhecendo a rotina da família, porque depois, antes de cada consulta, eu envio sempre um formulário que as mulheres têm que preencher
para eu poder também personalizar o que lhes vou oferecer, não é? Ela preencheu o formulário, ela expôs todos os pontos, eu fiz o documento de apoio personalizado para ela, que ficou só com 16 páginas, portanto, imagina. Enviei e nunca mais ouvi nada sobre o desmame. E passado umas largas semanas, ela diz-me assim: eu quero te dizer uma coisa, mas não quero que te chateies comigo. Mas eu chatear-me contigo, porque eu decidi desistir do desmame. Tu tinhas razão. Eu não queria desmamar, eu queria descansar. Ok, exato. Então, deixa-me, agora estou aqui, estás a falar nesse tema e estou aqui a pensar nos meus, eu tenho 2 filhos e que foram completamente diferentes. Agora faço-te aqui uma pergunta que é, então e quando o bebê, que foi o meu segundo caso, ele decide que não quer mais, ou seja, é o bebê quase que, se é que é possível, quer dizer, ele já não quer mais. E a mãe fica, mas eu quero, mas também é assim, ok. Posso perguntar-te uma coisa? Diz-me. Que idade tinha o teu bebê? 5 meses. São chamadas greves de mama. Coincidem normalmente com picos de crescimento, saltos de desenvolvimento, e tudo se torna mais interessante do que mamar. Tudo nesta vida é mais interessante do que mamar. Okay. E isso pode levar, por vezes, a falsos desmames, não é? Desmames que acabam por ser precoces, de acordo com as indicações, mas, na verdade, aquele bebê não está a querer desmamar. Aquele bebê está num salto de desenvolvimento, está num processo cognitivo imenso, está a absorver estímulos que nunca mais acabam, e normalmente há greves de mama entre os 6 e os 9 meses, depois há ao ano de idade, depois há ali por volta dos 15 meses. Ok, então, nesses casos, já que há uma espécie de uma estatística, não é, de meses de greves, o que é que a mãe deve fazer? Deve insistir? Deve informar-se? Deve informar-se, e depois é assim, sabemos que a recomendação é até aos 6 meses em exclusivo. E se a mãe quer mesmo tentar isso, há estratégias que nós utilizamos. Duche juntos, muito pele a pele, dar mama em posições diferentes, dar mama numa cadeira giratória, dar mama numa bola de pilates, dar mama quando o bebê está mais adormecido. Portanto, há todo um conjunto de estratégias, mas lá está, nós não podemos dizer assim, então, as estratégias para reaproximar um bebê que está a passar por uma greve de mama são estas. Não, porque tu não conheces o contexto do que está por trás. E depois juntamos aqui outro fator. Se a estes períodos de greve de mama nós associarmos um bebê que utilize a chupeta, temos aqui uma combinação perfeita para um desmame precoce. Ok. Percebes? E isso pode divergir se for um primeiro ou um segundo filho? Tem influência? Ou seja, ou não tem nada a ver? Podes ter 10 filhos e todos passam por a mesma fase? Podem passar como podem não passar. Ok. Podem passar como podem não passar. Como os meus foram tão diferentes. Quantos dedos tens nas tuas duas mãos? Exato, mais os dos pés, não é? Mais os dos pés. Tens algum que seja absolutamente igual ao outro? Sim, mas é curioso porque... Não, estatisticamente sabemos que há fases... Mas estás a ver, só esse conceito, greves de mama, eu, que tenho 2 filhos, nunca tinha ouvido falar, não é? Lá está, voltamos ao mesmo, a informação é poder, portanto, deve-se mais e mais falar sobre isto. Completamente. Que é para a pessoa pensar, ok, não é? Vou deixar, ela já não quer. Lá está, que depois é isso, ela não quer. A bebé ou o bebé luta com a mama, recusa, bebe mais facilmente um biberão, então é porque já não quer mama. Não, há tanta coisa que pode estar por trás disto. Exatamente. Que nós também, não sei, mas... eu acredito que normalmente essas alturas, os 5 meses, 5, 6, regra geral coincide com a volta da mãe ao trabalho. Também há isso. Não é? E foi a primeira coisa que eu pensei, não é? Não é? Ou seja, há uma volta da mãe ao trabalho, há toda uma mudança através de rotinas, toda uma adaptação enorme da mãe, do bebê, do marido, pai, exatamente. Do pai, ou seja, há tudo, e que obviamente isto tem que ter um impacto muito grande
Tem. Na família, não é? Tem. E sabes que aquilo que é mais habitual, eu nunca gosto de generalizar e dizer acontece sempre assim, porque não há verdades absolutas em nada. E nisto da gravidez, parto, amamentação e maternidade, ainda menos. Mas há muito a tendência de a mãe volta ao trabalho, é a primeira vez que o bebê vai estar X tempo fora da mãe. A grande tendência é quando a mãe volta, ele agarra-se à mama e não larga. E vai voltar a regredir, entre aspas, no sono. Porquê? Porque como está longe da mãe durante o dia e como as mamadas noturnas têm um leite com mais prolactina, isto vai ajudar a estabilizar e a manter a produção de leite daquela mulher. Sim. E portanto, nós temos que adaptar aqui estratégias a tudo isto. Sim, há muitas estratégias, não é? Mas também há muitas mini-fases, é o que eu acho, não é? Porque é que achas que eu com esta mulher que falei, que foi dos casos que mais me impactou pela vitória dela, porque ela era incapaz de levar o bebê à mama, ele tem 18 meses e ainda mama. Vitória e flexibilidade também, é o que eu acho, não é? Ou seja, também um bocadinho, não é? Tu foste dando protocolos, foste dando estratégias e ela... Eu fui escutando apenas. Pronto, e ela foi decidindo, não é? Ela reencontrou o seu poder. Pois. Ela reencontrou quem era. Exato. Depois disso já fizemos o regresso ao trabalho e agora ela já tem o material todo e quando ela decidir, iniciará o desmame, porque já tem tudo. Entendes? Olha, Rita, estamos quase a terminar. Isto passa muito rápido e podíamos falar muitas vezes. Queria só perguntar-te se... tendo em conta este teu trabalho que é tão bonito e não sei se há assim tantas pessoas a fazer, sei que tens estado a fazer um trabalho nas redes sociais muito ativo, de vídeos, fazer explicações, falar sobre vários temas. Já te convidaram ou tu já te convidaste, que eu acho que somos duas empreendedoras e às vezes nós temos que também dar o passo e, como eu costumo dizer, o não está sempre garantido. Exatamente. Gosto sempre de partir dessa base. Exatamente, claro. Tens feito algumas ações de formação em entidades públicas ou privadas? Olha, já fui convidada por 2 ou 3 vezes a ir falar a turmas do ensino secundário, de cursos profissionais de técnicos auxiliares de saúde, precisamente sobre amamentação, sobre gravidez, sobre parto, sobre direitos da mulher, do pai, não sei quem, não sei o que mais, e acho que estas ações são fundamentais. Então, cada vez que recebo este convite, e já tem sido recorrente, é sempre com grande alegria que o recebo. Porquê? Porque nós estamos a trabalhar com as camadas mais jovens da sociedade, que vão ser os adultos do futuro. Exatamente. Entendes? E depois trabalho também, portanto, num projeto online com uma colega. Estamos a preparar outro projeto que ainda não posso divulgar muito sobre ele, e depois tenho os meus próprios projetos, um dos quais vai ser lançado hoje, tudo online. Ok, então hoje é dia de estreia. Hoje é dia de estreia, é sim senhor. Então diz-me lá, onde é que te podemos encontrar? Então, o sítio mais fácil para me encontrarem é através do Instagram. O nome da página é tal e qual, Doula Rita Faleiro. E vão encontrar, porque a minha descrição é muito simples. Apresento-me como sou, CAM, doula, neurodivergente, e ajudo a amamentar sem pressão e sem culpa. E ajudas, como já referimos, presencialmente e também fazes online. E também online. Que eu acho que é um grande passo, porque é um bocadinho, não é? Eu penso sempre, a ancestralidade é uma coisa, é local, não é? É a raiz, não é? A gente trabalha com as comunidades, somos daqui, mas já contamos... Mas nós estamos num mundo em mudança, Rita. Sim, completamente. Eu confesso, eu sou muito fã da inteligência artificial. Digam o que dizer. Somos duas. Pronto. Claro que tudo com peso e medida, mas vamos lá abraçar as novas... Sejamos flexíveis. Exatamente. E aprendamos Por isso que eu acho que é quando este tipo de trabalho que se pensa sempre de uma forma, até eu quando pensei no teu trabalho pensei, bom, ela de facto só trabalha presencialmente. Não. Mas percebes, é este tipo de update. Tu és uma doula moderna, não é? E haverá mais que a pessoa diz, opá,
porque não? Quer dizer, eu estou no Porto, estou na Bélgica, estou Olha, em Paris. esta não é? mulher de Guimarães, a doula que a seguiu, por acaso, é esta colega com quem eu trabalho, ela é de Sintra. E seguiu esta mulher Sim, sim. em Guimarães. E ela teve o parto que desejava porque fez esta preparação com a doula. E foi tudo online. Online, portanto, é uma maravilha, o mundo online, pronto, eu sou muito fã, acho que podemos aprender tantas coisas à hora que nós queremos. Não sei se tu fazes, isso é outra coisa, fazes presencialmente quer dizer, salvo seja, em direto, ou também já tens vídeos gravados para enviar às pessoas e as pessoas podem ver quando têm disponibilidade? Então, quando falamos de consultas, a consulta é sempre em direto. Portanto, presencial, certo, entre aspas. sim. Agora, já tenho muito material em vídeo e hoje lá está aquilo que vou lançar. É precisamente uma comunidade onde eu já tenho dezenas de vídeos e de informações e de recursos e de meditações que eu criei para cada situação em específico, para a mulher que vai ao trabalho, para a mulher que... Percebes? Portanto, o online é uma ferramenta fabulosa. Exatamente. Se passarem hoje lá pela página vão encontrar tudo sobre o que vai ser lançado. Boa, é sempre bom aqui umas novidades. Mas pronto, presencialmente, ou seja, trabalhas em Tavira, nesta zona? Tavira, Altura, Vila Real, Castro Marim, portanto, Olhão. O mais longe que fui foi, portanto, mais longe em direção a Faro, foi até Olhão. Depois já tenho ido também para a zona da Serra. Ok. É muito difícil descrever o teu trabalho numa só palavra, mas eu tenho feito isto porque eu acho muito interessante perguntar a todos vocês, de todas as pessoas que eu tenho feito, que é, se tu pudesses escolher uma só palavra quando pensas num trabalho de doula, qual seria? Eu posso juntar duas palavras e fingir que é uma. Podes, com dois hífenes, estás a ver? Então, a palavra composta, eu vou fechar os olhos. Exato. Presença e acolhimento. Pronto, são três, porque temos ali. Pronto, mas assim, se sermos muito rápido, fica uma só palavra, não é? Presença e acolhimento. Há que adaptar, não é? Sim, exato. Está tudo bem. Presença e acolhimento. Toda a regra tem sua exceção. Portanto, ótimo, e é o que faz sentido, não é? É precisamente o teu trabalho, é a presença e acolher, não é? E acolher. Rita, olha, podíamos falar... horas a fio. Sobre outros temas que eu também sei que estás a trabalhar. Nós não quisemos centrar-nos neste trabalho de doula pela parte de saúde mental da mãe, da família, do bebê, de todos, mas possivelmente teremos que aqui repensar numa segunda volta. Espero que tenhas gostado. Foi muito bom. Da tua experiência. Muito, e agradeço mais uma vez, porque é importante podermos partilhar também assim. Sim. É importantíssimo. Sim, e o que eu acho é despertar a curiosidade sobre temas que ou não ouvimos falar ou já ouvimos, mas sabemos tão pouco. Eu, a primeira, que acabo de descobrir que a minha filha fez uma greve de mama. Pronto, é uma sindicalista. Sai à mãe. Uma revolucionária, sai à mãe. Sim, eles não costumam sair às pedras da calçada. Exato, sabes? Exato. Sim, ela é assim, os nossos filhos são muito especiais são. Sobretudo quando são mini-eus, não é? E nós começamos a pensar naquilo que as nossas mães passaram. Sim, e sabes que é uma coisa que eu penso muito, que é, se eu individualmente, e acho que acredito que muitas mulheres já passaram isto, e tive momentos de sentir-me sozinha entre um cansaço, uma privação de sono, não saber as melhores escolhas, e apesar de ter tido uma rede de apoio muito boa, o que não passaram as mães, as avós, etc. Está bem que na altura havia literalmente a comunidade, exatamente, que ajudava imenso. Mas, a tal aldeia para criar. Aldeia. Exatamente. Mas entretanto houve aqui um gap onde passámos do 8 ao 80 e eu acho que isto é um bocadinho recuperar o 40. Eu acho que sim. Não é? Eu acho que sim, sem dúvida. Pronto, olha, Rita, muito obrigada. Espero que tenham gostado. Já sabem, podem sempre fazer os vossos comentários. Se for algum terapeuta que também trabalha nesta área, que podem sempre enviar um e-mail para fluirki, com letra K, @gmail.com, e também terei todo o gosto em partilhar as vossas opiniões, as vossas ideias, sugestões.
para falarmos um bocadinho mais, de forma simples e leve, sobre tantos temas interessantes. Beijinhos, tchau, tchau. Bem-vindos ao programa Era Uma Vez a Saúde. Eu sou a Rita Branquinho e neste podcast vamos falar sobre saúde mental através do olhar das terapias, assim como a saúde no mundo corporativo. Quinzenalmente às quintas-feiras, após as 19 horas, na Rádio Gilão, com repetição aos domingos, depois das 19 horas.